Boa tarde. O pior tempo para oferecer uma palestra é depois do almoço. Então, espero que não vá ser muito chato, para que não dorme. Então, como falei antes, vou falar um pouco da prática, vou falar um pouco da Knesset. Em minha carreira, tive a sorte, acho, de ser chefe de gabinete do presidente da Knesset de Israel por quase 4 anos, entre 2000 e 2003, toda a época quando o primeiro-ministro era Barak e depois Ariel Sharon, assim que conheço a Knesset por dentro muito bom. E, afinal de tudo, tudo o que estamos falando está dirigido para o projeto que estamos fazendo, que vai ser prático. E tudo o que falamos aqui, todos os temas, são temas debatidos na Knesset dia a dia. Às vezes este tema, às vezes outro tema, mas isso ocorre na Knesset. E é importante entender como funciona a Knesset. E qual é o cor, o sabor, e o que acontece nas bastidores. Então, quero falar um pouco do papel e funcionamento, mas explicar antes de tudo que a Knesset é o cor do Estado de Israel, em muitos sentidos. É um microcosmos da sociedade israelense, microcosmos de tudo o que acontece em Israel, tem o que sai da Knesset ou que chega à Knesset. Só para que tenham ideia, a Knesset de Israel funciona 2 semestres no ano, 3 dias por semana. 3 dias por semana tem plenário, tem os comitês da Knesset funcionam toda a semana, menos sexta-feira e sábado, claro. Mas a atividade da Knesset praticamente é 3 dias da semana, quando tem plenário e tem ordem. E em toda a balagã que vocês escutam do Knesset, e levo a nós para o princípio deste dia, que com as apresentações que vocês olharam aqui da Knesset, da vida bem intensa e bem viva que tem lá, é verdade. É só parte da realidade, é muito mais. Imaginem que tem um edifício enorme que tudo ocorre lá, tudo acontece lá, ok? Tem 120 membros da Knesset, alguns deles são membros do governo também, vamos falar disso também. Mas, ademais deles, tem a gente que trabalha lá como 400 pessoas. E a gente que chega cada dia para visitar, para debater, para participar em alguma atividade ou outra, em cada dia da Knesset tem milhares de pessoas que entram. Milhares de pessoas cada dia. Tem mais de 40 mil pessoas que entram na Knesset durante o ano. E isso não, sem falar de visitantes, de grupos, estou falando de 40 mil pessoas que chegam a Knesset para fazer algo que tem que ser com a atividade da Knesset, com a atividade parlamentar. Todo mundo chega, do mais ricos ao mais pobres, do mais extrema direita da mais extrema esquerda. Todo mundo, todas as profissionais, homens, mulheres, jovens, filhos, crianças das escolas, estudantes, visitantes da fora, todos os chefes de governo de outros países que chegam a Israel, todos chegam a Knesset. O kavod mais grande na visita oficial de chefe de outro estado é falar no plenário do Knesset. E não é algo simples. Cada visita tem temas para debater antes, e vou explicar e vou dar também exemplos. Assim que quero que tenham a ideia de que é Knesset, que é o jogo democrático continua, todo o tempo. O jogo de oposição e de coalição. E oposição e coalição não é necessariamente oposição do governo ou coalição do governo, porque para cada tema tem outra coalição e outra oposição.
Isso depende do tema, depende do motivo, depende da intenção e depende do que a pessoa quer conseguir no tema específico. Assim que é uma arena bem interessante, que tem que saber como funciona, e quando saímos daqui e vamos a começar este projeto, vocês vão ter como experiência desta vida. Afinal de tudo, tem que apresentar um projeto de lei que querem que a gente que vai debater vá aceitar também, vá aprovar, vá votar a favor disso. Como isso acontece? É uma vida bem intensa, parece complicada, mas se entendem as regras do jogo, vocês podem fazer isso de forma maravilha. Assim, antes disso, quero mencionar outro ponto importante. O Knesset é um dos 3 poderes do governo democrático. O Knesset é o parlamento, ok? Sabem isso, não sei, certo? Tem 3 poderes principais em um país democrático. Tem o poder... Sim, fala. Legislativo. Exato. Então, e por que tem 3... Por que dividem? Por quê? Qual é a ideia atrás disso? Limita o poder. Qual é o mais? Equilíbrio, balance, muito bom, verdade. 3 poderes férreos e contrapassos, para que cada um tenha sua parte para jogar, mas tem outra autoridade que pode monitorar, que pode reaccionar, que pode ter sua ideia e suas regras neste jogo. E outro ponto para entender qual é estamos falando aqui da parte legislativa, não? A parte legislativa, do poder legislativo que é a Knesset. O poder em Israel começa na Knesset, porque o governo é resultado da Knesset, não vice-versa, ok? Os membros do Knesset podem ser eleitos para ser ministros. Tem uma exceção pequena nisso também, mas em geral podemos dizer, e neste governo especificamente, todos os membros do governo são membros da Knesset. Às vezes pode ter um ministro que não é membro da Knesset, mas todos os membros do governo são membros da Knesset. Podem ser membros do governo só porque foram eleitos. Assim que o poder começa no Knesset. O poder da Knesset chega do povo. O povo eleita, e aí... E isso é parte do jogo democrático, é bem importante para entender como é. Então, papéis do Knesset. Sim, por favor. Pode ter, tem uma exceção de ser ministro. Primeiro-ministro não pode ser, deve ser membro do Knesset. Vice-ministros devem ser membros do Knesset. Ministros pode ser uma pessoa só, tem uma lei que se chama Lei Noruega, que permite para primeiro-ministros, em casos especiais, selecionar uma pessoa de fora, como foi o caso do Barak, uma vez, ou como foi no passado o caso de Moshe Dayan, que foi eleito sem ser membro do Knesset ou sem membro da coalição. A lei noruega dá esta oportunidade, mas isso significa que tem um espaço menos para membro do Knesset que poderia ser eleito para governo. Assim que é bem assim, controversial decidir usar esta lei, e só em casos especiais aconteceu no passado. Este governo não tem ministros fora do Knesset. Assim que quantos ministros temos, vocês sabem? Inclui quantos? 30, parece, não? Este é um dos governos mais pequenos que temos. Temos 21 ministros. No passado chegamos ainda a 26, que é muito. É um gasto de dinheiro, de meu ponto de vista, que não é necessário.
21, e já neste governo era uma demanda bem clara do partido Yesh Atid, de Yair Lapid, quando entraram no governo, ter um governo limitado de 18 membros, inclui o primeiro-ministro, assim que não dá muitas opções para oferecer funções para pessoas que merecem, ok? Assim que esta lei de ter só 18 ministros vai acontecer nas próximas eleições. Esta vez temos 21, que também é muito reduzido em comparação do passado, de todo o passado, não só do governo anterior. Este governo foi eleito em março de 2013, assim que tem um ano, justamente um ano, e significa que se não temos problemas ou votação contra o governo durante esta época, tem 3 anos mais, 4 anos em total. Vamos ver, em Israel, muitas vezes já não tivemos um governo de 4 anos, de full 4 anos. Vamos ver. E não é só questão de opinião política, se estou de esquerda ou se estou de direita, não importa nesse sentido. Esse sentido é do poder do governo de governar, de executar. E se cada vez tem 2 anos ou 2 anos e meio, até 3 anos, o governo não tem o poder para executar. E isso, afinal de tudo, afeta o povo, que não é bom. Então, o primeiro papel principal do Knesset é poder legislativo, tem que legislar, ok? A imagem que vocês vê que fala הצעות חוק é aqui, assim, exato, é o papel, documento oficial de um projeto de lei. Tem este cor, tem estas letras, tem estes textos, tudo é bem organizado. Dentro de todo o balagão que acontece no Knesset, tem ordem. Antes de entrar ao processo legislativo, vou explicar um pouco o funcionamento do Knesset. Começa segunda-feira, não porque não trabalhamos no domingo trabalham as comissões. Segunda-feira é dia que começa o trabalho semanal da Knesset. Começa 8 da manhã. 8 a 8h30 tem a reunião, pode ser mais importante de toda a semana, em alguns sentidos, certamente em sentidos democráticos. Por quê? Porque a meia hora, quando estamos, e eu tive esta experiência pessoalmente, é a meia hora onde o presidente da Knesset, junto com o chefe da oposição da Knesset, sentam junto. Eu estava presente em todas estas reuniões, certamente, e o secretário-geral da Knesset também. Os 4 estamos sentados e, como fala em futebol, em hebraico, מבשלים את הכנסת. Como fala? Cocina a semana, ok? Cocina o que vai acontecer esta semana. Não é que vamos a decidir sozinho, ok? Tem agenda. Mas nesta agenda é bem importante ter equilíbrio, bem importante ter balança. E por isso se sentam, porque o presidente da Knesset sempre faz parte da coalição, está com o chefe da oposição. Chefe da oposição é uma função muito importante em Israel. Tem direitos quase cerimoniais, assim, em cima do papel dele, ok? Assim que tudo o que acontece tem que ser decidido entre os dois. Sentamos lá e temos toda a agenda e decidimos que porcentagem vamos a dar a este processo, a este tema ou a este tema. E só depois começa o trabalho da semana. E a meio-dia, justo, ponto, tem o encontro da presidência da Knesset. O que significa a presidência da Knesset? O presidente da Knesset com os 12, depende do Knesset, da composição da Knesset, 10 vice-presidentes do Knesset, com o secretário-geral e o conselheiro legal da Knesset, se sentam junto e
estão construindo a agenda, assim, de detalhes, ok? Isso acontece por 1 hora no mais. Às 4 da tarde, ponto, começa o primeiro plenário da semana. E aí, até quarta-feira da tarde. Sim, por favor. Quem é o chefe da oposição, qual partido e como ele é escolhido? Muito bom, vamos chegar também na escolhida, mas chefe da oposição é o chefe da facção mais grande fora da coalição. Ele está eleito por ser quem dentro de sua fração é a decisão da facção. Okay? A facção decide que você é número 1 para nós, ok? Somos a oposição, você é do partido X e você representa a nós. Mas, como esta é a facção mais grande, então ele é o chefe de todos. E ele, com certeza, tem reuniões com todas as fações da oposição. Não é? Tem cada ponto na Knesset tem outras reuniões atrás das cortinas, não sei como fala isso, atrás das cortinas, e não é porque são secretos, porque tudo tem que ser decidido entre todos. É um processo, quando fala de democracia, é uma democracia bem viva. Pode gostar o resultado ou não, mas o processo é democrático. Então, chegamos a legislar. Temos 3 formas de legislar, 3 tipos de leis. De projetos de leis, ok? Que podemos apresentar à Knesset. A primeira é projeto de lei privado. O que significa privado? Privado significa que eu, como membro da Knesset, sim, quero apresentar um tema que a mim me interessa, mas não necessariamente interessa toda a minha facção. Então, eu, por exemplo, acho que não é bom, não sei o que, matar cachorros, ok? Que tem que ser uma lei contra isso. É a minha opinião pessoal, ok? Eu posso apresentar um projeto de lei, pode apresentar sozinha, ou pode falar com você, ou com você, ou com você, e não importa de que partido pertencem vocês, mas se vocês estão de acordo comigo deste tema, podemos apresentar junto. Eu, como iniciadora deste projeto, o nome principal deste projeto é meu nome, mas todos os nomes das pessoas que fazem parte, de membros da Knesset que fazem parte deste projeto, estão lá, está neste papel azul que eu demonstrei. Mas ainda não chegamos a este papel azul. Ainda um projeto, no primeiro passo disso. Esse é o primeiro projeto privado, ok? Depois tem projeto da comissão. Aqui, Comissão da Educação tem como ideia apresentar um projeto de lei de fazer as férias do verão mais curtos. É uma decisão de toda a comissão. Então, a comissão apresenta este projeto, em diferença de projeto privado, ok? E a terceira opção de apresentar um projeto de lei é projeto governamental. O governo quer apresentar um projeto de lei de tema X, não importa qual. Então, eles também têm o direito de apresentar à Knesset um projeto de lei. Agora, significa que, afinal de tudo, todos têm o direito de apresentar projeto de lei e, afinal de tudo, o processo é igual, menos a parte de começo do projeto privado. E porque é parte do check and balance processo de check and balance e como é quando chega do governo, quando chega da comissão, já foi depois debatado. Projeto privado ainda não foi debatado, então tem que fazer um pré-processo só para processo privado.
Complicado? Parece complicado? Não. A gente viu nas notícias, ultimamente, tiveram vários projetos de lei que foram propostos por membros da Knesset, e aí chegou na comissão de ministros e foi derrubado, né? Por exemplo, quando fizeram, vamos fazer um projeto de que não pode dividir Jerusalém, né? Aí a Knesset parecia que talvez podia ter a favor e tal. Chegou nos ministros, eles derrubaram. Como que funciona isso e por que é democrático isso? Muito bom. Estamos no projeto privado. É bem interessante o projeto privado, porque aqui, por exemplo, como falei, a coalição que você construi para ter este projeto não tem nada a ver com a coalição oficial. É a coalição para este projeto mesmo, ok? Então, como falei, o projeto privado tem que passar alguns passos para ver que não está contra as leis básicas do Estado de Israel, o que falamos antes das leis básicas, e que não está contra os valores principais do Estado. Por exemplo, ok? Eu posso, como membro da Knesset, amanhã, oferecer que a gente com cor X, nem falar de cor, não está legítimo num país, ok? Isso é racismo, não é? Mas como membro da Knesset, pode oferecer. Por isso, eu elaborei o projeto e tem que ser aprovado por a presidência da Knesset. A aprovação da presidência da Knesset é não por conteúdo se me gosto ou não gosto, só por ver que não viola as leis básicas. E isso faz o conselheiro legal, como fala isso? יועץ משפטי. Assessor jurídico do Knesset, com toda a equipe de assessoria jurídica do Knesset é bem amplo, é bem importante, joga um papel muito importante, geralmente são pessoas de muita alta qualidade. Se esta lei está, digamos, isso ocorre poucas vezes, ok? Não chegamos a propósito, mencionei um tema bem impossível, ok? Mas para que entendam que se esta ideia, este projeto viola as leis básicas, como igualdade, gente, etc., não pode passar mais. Morre neste momento, ok? Assim, a maioria dos 99,9% projetos de leis que são privados não são deste caráter. Assim que é um caso bem especial, mas isso é parte do processo de check and balance que temos todo o tempo. Todo o tempo é jogo de check and balance. Pode aprovar, pode negar, pode aprovar, pode negar, pode debater, pode cair. Digamos que seguimos, não vou passar de tudo, a ideia é que está apresentado para o Knesset, digamos que está. E aí tem que esperar uns 45 dias, esses 45 dias passam por o assessor jurídico para fazê-lo como proposta de lei, como projeto de lei. A parte de ועדת שרים לחקיקה, a comissão do governo, não é só neste caso, ok? É a parte do governo, mas elimina em casos muito especiais igual. Isso também ocorre nestes 45 dias. Tem que ser algo, o ועדת שרים, ou a comissão dos ministros, não tem o direito de eliminar uma proposta só porque é contra a sua opinião. Podem matar esta proposta depois. Ok? Leitura preliminar no plenário, se o resultado é contra, tem que esperar 6 meses, não pode apresentar outra vez este projeto, por menos 6 meses. Muitas vezes o que ocorre é que depois destes 6 meses, este membro da Knesset já tem outros projetos
e espera mais. Não está contando os dias, ok? Tem mais trabalho. Se está pronto, umas decisões do plenário em que comissão vai ser debatado, ok? Se estamos falando do projeto de lei que tem que ver com cachorros, vai ser para, ou por exemplo, para a comissão do meio ambiente, ou pode ser comissão de saúde, etc, etc. Tem que ser com o tema relevante. E aí começa o debate, a comissão pode decidir que não quer este projeto. Pode apresentar esta proposta de lei para a Knesset para a primeira leitura, que só tem primeira leitura aqui, e dizer a comissão está contra, mas pode ser que o demais do Knesset está a favor, ok? Então, primeira leitura, se está contra, igual, mora esta proposta por lo menos para 6 meses. Se está por, aí continua o debate para a segunda e terceira leitura. E neste momento, justamente neste momento, entram os demais. Em caso de projeto de lei da comissão da Knesset ou do governo, não tem debate prévio e começam só a caminho na primeira leitura. Neste momento, e até fim, o processo é igual para todos, ok? Não importa se é lei da comissão, não importa se é lei do governo, é igual. Ou lei privada, todos são iguais. E chega o momento da segunda leitura, geralmente, segunda e terça leitura se faz, não geralmente, 99,9% dos casos, segunda e terça leitura se faz o mesmo dia. Segunda leitura e imediatamente depois a terça leitura, porque realmente se já sabemos aonde vai o caminho, porque atrás das cortinas, como falei antes, tem muito trabalho. Não é que só na comissão tem lobby, vocês sabem que é o lobby? O lobby faz parte muito importante no trabalho da Knesset. O lobby é uma opção para grupos de interesses apresentar sua ideia. Pode gostar ou não, mas é uma opção de grupos se tem que ver com, por exemplo, leis que têm com recursos do Estado, tem aqui poderes econômicos bastante grandes que têm palavra aqui, que querem, que têm o interesse que o resultado desta lei seja X. Contra eles tem a gente do verdes, como chamamos, que está contra disso. Então, aqui tem lobby e aqui tem lobby. E todos chegam à comissão da Knesset e todos falam e todos têm o direito de falar. Tem regras para este jogo, mas têm o direito de falar. Assim que o jogo é bem forte, às vezes muito forte, às vezes com muito barulho, mas bem interessante. Sim. O lobby é legalizado e, se for, ele tem transparência do dinheiro e dos recursos utilizados? Em que recurso? Do lobby. Ele é legalizado em Israel? Não entendi. O lobby é legalizado em Israel? Sim. Ele é? O lobby, sim, é legalizado, sim. Tem, como falei, tem regras para este jogo. Lobby é sistema americano, praticamente. Está bem importado dos Estados Unidos, ok? Mas, sim, se você faz parte de grupo de lobby, sim, eu também tive esta experiência depois do Knesset, um pouco. Se você faz parte de um grupo de lobby, então tem que registrar na Knesset. Não pode entrar qualquer pessoa assim. E tem que declarar que sou lobby para tema X. Ok? E entra para a comissão porque quer falar de tema X.
ok? E se quer falar, tem que pedir permisso da secretária ou da secretaria desta comissão que quero falar. E isso, como sabemos, na jornalismo israelense é bem nativo. Todo mundo trabalha também com a mídia, muito. Na parte da Knesset trabalha muito com a mídia. Então, amanhã vai sair pessoa X falar na comissão da Knesset sobre gás, ok? Aí começa o barulho, aí corre todo mundo que não sabia. Tudo está transparente, totalmente transparente. Pode entrar no site do Knesset e pode saber exato quem está convidado para cada comissão. E está mais e mais arreglado este tema, porque cada vez, como sistema de check and balance, porque alguns membros da Knesset, na verdade, não gostam disso. Não gostam do lobby por motivos ideológicos, porque eles falam só a voz do povo. Mas é verdade até certo ponto. Eles têm opinião, e opinião pode ser bom para você, não é bom para mim. Ok? Então, algumas das coisas mais lindas, mais bonitas da Knesset que pode ter, tem voz. Tem voz e não importa se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Tem voz. Pode entrar e pode falar. Eu lembro casos incríveis, por exemplo, de direitos da gente com deficientes que lutaram terrivelmente para seus direitos por um tema especial e por um mês, mas pode ser ainda mais, chegaram na Knesset. E assim que imagina um grupo de dezenas, por lo menos dezenas, de pessoas deficientes com cadeiras de rodas, entram na Knesset, isso tem impacto. Mas é parte da vida, porque você entra na Knesset e encontra a todo mundo. E é bem importante que tenha a opção de entrar. Como eu falei, tem regras para este jogo. Não pode entrar assim, tem que pedir permisso, tem que registrar, tem que declarar para que chega. Se você entra para uma comissão X e o grupo de guarda da Knesset encontra que você está em outro, está fora. Isso sim. Ocorre? Sim. Sim, tem gente que entra para um assunto e quer aproveitar a oportunidade. Não é normal, mas não é permitido. Ok? Então, afinal de tudo, chegamos à terceira leitura da lei e já está aprovado e já temos uma nova lei em Israel. Para que saibam, o número de novas leis em Israel anualmente é um dos mais altos do mundo. Bom, mal tem dois lados aqui. Mas isso significa que a Knesset é muito vibrante, muito viva, muito ativa e cada um em Israel, como vocês sabem, tem muito para falar. E isso, membros da Knesset mais que tudo, e falam isso através, entre outras opções, fazem isso através da lei. Durante esta manhã foi mencionado o tema de Constituição para Israel. Então, este é outro tema que é o papel da Knesset. Agora, o que significa? Israel não tem Constituição. Oficialmente, não tem. Tem Megilat HaAtzmaut, que vocês conhecem, tem leis básicas, mas não tem Constituição. Um momentinho. E por que não tem? Tem que ver também com a história do nascimento do Estado de Israel. Não vou entrar a toda a história, mas levo a vocês 65 anos atrás, e quando Ben-Gurion teve que
decidir ou tomar algumas decisões fortes sobre a natureza da democracia em Israel. E um dos temas, por exemplo, eram temas de religião, e um dos temas eram temas de relacionamento com as minorias, e eram temas de, como fala, papas quentes? Tepухי אדמה חמים? Batata quente, que não era um momento, não quero dizer que não debataram isso, mas não foi um momento para tomar decisões, então tomaram decisões não fechadas. Alguns temas ficaram não fechados. E não temos Constituição, mas, e se você sabe que, algo que eu não sei, por favor, porque Constituição como Constituição, ok, não temos. Mas, já quando era isso, 2000, mais ou menos, 2002, entrou novo governo, entrou 2003, desculpa, entrou a novo governo com o pai de Yair Lapid, que já faleceu, Tommy Lapid, e como neste caso entrou ao governo como ministro, como parte da coalição, fez parte de umas das estes partidos que Samuel falou hoje que desapareceram, mas ele mesmo teve muita força, e uma das demandas dele para entrar ao governo era tratar o tema da Constituição. Por exemplo, que já chegou o momento, já somos país bastante forte, chegou o momento de debater temas delicados. E era uma demanda dele. O processo não começou com ele, o processo começou uns anos atrás, começou a sair fora como na agenda pública, mas ele colocou isso na agenda governamental, assim que começaram os debates sobre a Constituição, que significa não da questão de ter ou não ter, não tem pergunta neste tema, a ideia é sim, temos que chegar a ter Constituição, mas o debate era dos temas delicados que ainda não está fechado. E ainda não está fechado, ok? Não tem uma comissão na Knesset, ועדת חוקה, חוק ומשפט, a comissão da legislação, não sei exato como traduzir este nome, um dos principais papéis desta comissão, exato, Comissão da Constituição. Então, esta comissão tem como papel principal desta época de levar estes debates para chegar ao final de tudo, quando é questão bem política. Por quê? Porque agora não tem ninguém no governo que faz isso como parte da demanda. Então, se está na agenda, se tem duas instituições em Israel, tem mais, mas duas que são protagonistas neste debate, a Machon Israeli de Democracia, o Instituto Israelense de Democracia, que está pioneiro neste tema, e outra organização também de Juká Israel, estão levando um processo bastante forte de chegar, afinal de tudo, ter Constituição. Mas em Israel, as leis básicas e o Megilat HaAtzmaut são praticamente a base da Constituição e faz parte desta Constituição que algum dia vamos ter, ok? Então, isso também papel do Knesset. Posso só comentar uma coisinha rápida sobre isso da Constituição? Só para explicar esse dilema da Constituição, se tem, não tem. Israel não tem uma Constituição escrita, que é um documento chamado Constituição, mas enquanto isso, tem essas leis básicas, né, que vão sendo criadas, como a Arevital explicou, e teve uma decisão judicial da Suprema Corte que reconheceu essas leis básicas como leis de caráter constitucional e permitiram o controle de constitucionalidade das leis em relação a elas, né? Então, a Suprema Corte pode dizer que uma lei é inconstitucional se ela contraria uma lei básica, mesmo não tendo em Israel um documento chamado Constituição. Naquele site que o Yair escreve no Conexão Israel,
Tem 2 artigos muito bons do Marcelo Treistman, que ele explica exatamente como funciona essa questão constitucional em Israel. Vale muito a pena dar uma olhada depois. Muito bom. É justo como falei, o que existe é parte da Constituição. Nós não debatamos de novo destes temas, debatamos do que falta. Ok? Agora, o terceiro papel do Knesset é supervisão das atividades do governo. Falamos antes da divisão de poderes e falamos que a Knesset dá o poder para o governo e não vice-versa. E também, por isso, tem o dever, o papel de supervisão das atividades do governo. O controlador geral do Estado, que como vão ver na próxima, está eleito por a Knesset mesma, ele apresenta cada ano o reporte anual da supervisão do governo. Cada ano está selecionado alguns temas, não está fazendo supervisão todo o tempo de todos os temas, está apresentando isso à Knesset. O presidente da Knesset recebe o controle do Estado com o resumo anual dos temas, e isso faz parte muito, muito importante do debate civil, debate legislativo, debate de todo, da mídia israelense, porque é o papel da Knesset de supervisar o que faz o governo. E a crítica é bem forte, sem dúvida. O que vocês olham aqui, quem sabe o que é? Quem estava na Knesset? Quem estava na Knesset? Ok. Então, esta aula é a aula do governo dentro da Knesset. Ok? Tem aula especial, o governo chega cada terça para a Knesset, estão convidados para os 3 dias, mas cada terça devem estar lá com o primeiro-ministro. O ministro tem que estar na Knesset cada terça, senão está fora do país. E antes de começar o plenário, tem reunião, como a oposição tem reunião, as fações têm reunião, a coalição tem reunião. Aqui, todo o governo, ou quem chega, reúne e depois, daqui vai o plenário. Outro papel, e como falei, a escolha das autoridades oficiais. Presidente e controlador do Estado recebem seu poder do Knesset. O que significa? Significa que todas as vozes que estão presentes na Knesset, que é a voz do povo, decidem quem será o presidente, quem será o controlador do Estado. Também no jogo político, sem dúvida. Em mês de julho, vamos ter novo presidente. Para mim, um momento um pouco duro, porque trabalhei muitos anos com Shimon Peres e quero que fique. Mas, bom, ele parece que vai embora ou vai a outra missão. Espero. Mas a decisão quem será o novo presidente é decisão da Knesset. Significa que não é que o primeiro-ministro decida que você é muito adequado para ser presidente, não é suficiente. Isso ajuda para a fação dele dentro do Knesset para votar a favor de uma pessoa. Mas, como eu falei, é voto secreto. Significa que ainda se estamos dentro de nossa facção a favor de uma pessoa, o voto é secreto ou pode decidir o que quer. Ok? E já ocorre. É parte do papel, é parte do jogo político. Secreto significa que eu não sei o que você vai a votar. Eu sei o que falamos. Ok? E também a Knesset eleita os representantes para os comitês de nomeação de juízes de Dayanim e de Cádiz. Sabe que Dayanim? Dayanim é juízes do Bet Mishpat Rabani. Bet Mishpat Rabani, tribunal religioso. E Cádiz é tribunal religioso muçulmano, que funciona em Israel por lei.
ok? Que como os judeus têm o tribunal religioso, os muçulmanos têm o tribunal religioso. Que significa que tem representação? Dayan. Exato, mas aqui falamos de membros de Knesset, significa que dentro da comissão que é eleita os Dayanim, os Kadis, os juízes, tem também representantes do Knesset, tem também a voz da Knesset. Igual, eu mencionei isso já algumas vezes, mas é jogo político de força. Então, para chegar a ser eleito, tem que ser também um jogo político de quem queremos, da oposição quer esta pessoa e a oposição quer esta pessoa. Às vezes decidem junto, às vezes está lutando e lutando forte. Em Israel, todas lutas políticas são lutas. E também a aprovação da nomeação do ministro. Como falei, ministros são membros de Knesset. Ficam membros de Knesset quando são ministros. Quando chamo a ministro de Educação, eu falo membro de Knesset, Assar Shai Piron. É membro de Knesset antes de tudo. Antes de ser ministro, e nesse caso é rabino também, membro de Knesset, ministro, rabino, Shai Piron, ok? Como a Knesset tem poder, a gente que está dentro de membros da Knesset, os ministros saem do Knesset, então a aprovação da nomeação dos ministros é do Knesset também. O ministro tem que jurar frente a todo mundo, ok? Na Knesset. E depois, essa é a foto é dentro da residência do presidente de Israel, porque depois sai todo o novo governo para a residência do presidente, para receber sua mensagem e para começar a funcionar. E também, como falei, tem funções tipo judicial e cerimonial. Cerimonial como juramento do novo presidente. Com certeza ele não vai ser o novo presidente, mas porque está jurando, jura frente ao mundo. Ele decidiu fazer isso com kippah. É a decisão dele. Não, mas é um respeito. É um respeito. E também tem algumas funções como semi-judicial, tomar imunidade dos MK, demitir presidente, controlador de Estado. Isso ocorre poucas vezes, mas, lamentavelmente, se ocorre. Se ocorreu no passado. Ok? Quando um membro de Knesset encontraram que fez algo que não é correto, não é de acordo à lei, e chegou o processo a um nível que tem que ser juzgado, aí tem que, mientras está como membro de Knesset, não pode ser juzgado. Por isso tem que tirar seus direitos, e também é um processo político de debate, mas a pessoa tem que declarar se está de acordo ou não, mas a Knesset tem este direito também. Isso não ocorre muito, mas é papel do Knesset. E, como falei antes, recepção de chefes de governo e chefes de parlamentos internacionais. A Knesset é uma arena de visitas internacionais de todo o mundo. Quase não tem uma semana com uma visita de um oficial de alto nível ou de delegações, não uma, de parlamentos de todo o mundo. Chegam todo o tempo encontram com os membros da Knesset, se encontram com o presidente da Knesset, se fazem outros tipos de encontros. E quando chega chefe de governo, depende do nível da visita, porque tem visita oficial, visita de trabalho, visita etc. Também tem a opção de falar frente ao plenário, dar uma mensagem
o povo israelense através do Knesset. Ou como a apresentação da manhã, onde Clinton estava frente à Knesset, um exemplo que chefe de governo estava no Knesset. Outro exemplo que quero, para que entendam que não é fácil, não é automaticamente, não faz isso sem debater o tema. Chegou, quando eu estava na função, chegou Helmut Kohl. Sabem quem era Helmut Kohl? Helmut Kohl, chanceler de Alemanha. Ele chegou e ele pediu, com certeza isso foi um processo tomado antes, mas ele pediu falar na Knesset, no plenário. Parece simples, não? Então, não é simples. Um chanceler alemão na Knesset de Israel, que tem que falar em seu idioma, significa fala em alemão dentro da Knesset de Israel, quando tem sobreviventes ainda no povo, é uma questão bem delicada. Não é só protocolo. Não todo é protocolo. Antes de tudo, somos seres humanos. E no Estado de Israel, quando tem sobreviventes, a pergunta é muito mais difícil. E lembro isso porque era um debate muito interessante e, afinal de tudo, era ministro Tommy Lapid, o pai de Yair Lapid neste caso, que era sobrevivente. Era membro de Knesset, não ministro nesta época. E falamos com ele porque, como a voz dos sobreviventes. E ele fez algumas reuniões antes da chegada de Helmut Kohl, com a gente relevante, o que acham, se é bom, se é mal, o que significa, etc, etc. Ao final de tudo, decidiram que sim. Que vai falar, que é uma nitzachon, como fala? Vitória do Estado de Israel. E ele falou na Knesset, primeira vez na história do Estado de Israel, em alemão. 2002, acho. 2012. Falamos das facções, só para ter ideia. Quando temos eleições, chegam 35, nestas últimas eleições, chegaram 35 partidos para ser eleitos. No final de tudo, chegaram 12 para a Knesset. 12 partidos. Cada partido tem X representantes na Knesset. No momento que são na Knesset, já a parte que está na Knesset se chama facção. Não é partido, é facção do partido. Ok? Por quê? Porque não chegou todo o partido, chegou só a parte representante deste partido. Ok? Então, tem 12 facções na Knesset, ok? MK operam dentro das facções. E como temos coalição e oposição, então temos membros de Knesset, membros de Knesset que são membros das facções da oposição e membros de Knesset que são das facções da coalição. E, como falamos, primeiro-ministro e vice-ministro devem ser membros de Knesset. E qual é a tarefa primeira da Knesset, no momento que está eleita, é escolher o novo presidente. Por quê? Porque começamos de zero. Começamos de zero, não temos presidente da Knesset, então quem maneja a primeira sessão da Knesset, da nova Knesset, o membro da Knesset que é mais velho. O mais velho do Knesset, não importa de que partido é o Kavod. Não temos chefe da Knesset ainda, o chefe para esta sessão só é o membro mais velho da Knesset. E ele dirige esta sessão, tem eleições, igual, oposição, coalição, jogo político, etc, etc, e a pessoa foi eleita. O momento que está eleita, ele é o chefe único da Knesset. E o presidente da Knesset tem poder enorme, realmente.
E para terminar esta parte, e tem que ver com o que estamos fazendo agora. Na Knesset tem Centro de Cidadania e Democracia. É parte muito importante da vida da Knesset, porque ensinar democracia é um dever. E é um trabalho que estão fazendo junto o Ministério da Educação com a Knesset. Tem aqui o site, é bem interessante, acho que a maioria está em hebraico, uma boa aula. Mas é interessante porque todas as escolas no Estado de Israel, não importa se são religiosas ou não religiosas, judeus, árabes, muçulmanos, não importa, todos de algum momento chegam na Knesset, chegam a conhecer, tem seminários lá, tem visitas, a Knesset é um lugar muito bonito para visitar, vale a pena. Com muita arte, com muita interessante arquitetura, etc. Mas ainda chegam a ter uma sessão especial, era um caso de Dia dos Jovens em Israel, que o jovem que foi eleito como presidente jovem da Knesset está aqui, ao lado do presidente, do chefe da Knesset, neste momento, Rubi Rivlin. E aqui toda a aula dele. E acho que é uma mensagem da importância da democracia ou da vida parlamentar em Israel, que é parte integral e que tem que ensinar aos jovens como funciona, porque amanhã é o turno de vocês. Obrigada. A gente tem alguns minutos para perguntas, não sei, quer fazer? Revital, aqui. Qual que é o quórum? Qual que é a proporção? Metade, 2/3 para aprovar uma lei? E se tem só um quórum ou se tem vários como que é isso? Ok. É muito boa pergunta, porque também nada é uma resposta fácil. A maioria das leis, do projeto de lei, tem que ser aprovados por maioria. Por maioria significa que se tem, neste caso, no plenário, 25 pessoas, e isso acontece, e a maioria era 15, tem nova lei. É a maioria. Por que digo isso? Porque todo mundo sabe exato que lei vai ser leído neste momento e eles decidem, como membros da Knesset, se entram no plenário ou não entram no plenário. Não entram no plenário, ok. O nome dele está leído, ok. Estão chamados para votar, mas, afinal de tudo, é maioria. É a maioria dos projetos de lei, assim está aprovado. Tem leis de temas principais, Chok-Yesod, lei básica, por exemplo, tem que ser de maioria absoluta. Ok? Por exemplo, lei sobre o tema de Jerusalém era de maioria absoluta. Tem discussão na Knesset sobre temas como que vai acontecer se chegamos amanhã a um acordo de paz, ok? Então, aí tem debate, não estamos lá ainda, mas tem debates e, neste caso, temos que definir uma maioria mais grande, ok? Não de 61, que é uma maioria absoluta, mas de 80, porque não é questão só de lei, é questão de principal da história do Estado. Mas isso parte do debate. Principalmente tem dois, ou maioria ou a maioria absoluta. Aqui também. Eu queria saber se o chefe de governo ele pode apresentar algum projeto de lei também, assim como o Knesset pode. Entende? Porque o Knesset ele tem
três tipos: privado, né, que a senhora Privado, falou, privado, comissão. comissão e o governo, mas pelo que eu entendi, o governo do Knesset, né, dos parlamentares do Knesset. Não, governo Não? é governo. Governo é governo e não é O lei. executivo, tá. Governo é governo e projeto de lei de governo não importa nesse sentido se saiu da ideia do primeiro-ministro, certamente se é lei apresentado por projeto de lei apresentado por o governo está aprovado por primeiro-ministro porque é uma ideia que ele quer promover. Assim que sem dúvida tem que ser algo aprovado por o governo dentro inclui o primeiro-ministro. Não tem projeto de lei de primeiro-ministro. Tudo que sai do governo é do governo. Mais perguntas? Sim, por favor. Onde? Um cidadão comum, não membro do Knesset, pode apresentar uma proposta? Em que condições? Um cidadão comum não pode apresentar projeto, mas pode falar, e isso acontece muitas vezes, pode falar com um membro do Knesset que representa sua linha, que concordo com eles, que muitas das propostas de lei chegam da conversas dos membros do Knesset com grupos diferentes no Estado. Estão visitando este grupo e daí muitas vezes sai disso. Sim. Assim que tem voz, mas não voz direto. Oi. Qual é a presença que um raveiro do Knesset tem que ter? Ele tem uma frequência mínima que ele tem que comparecer ao plenário? Ou ele pode faltar todos os dias, por exemplo? Membro do Knesset? Sim. Se é um job que vale a pena? Então, como falei, tem regras para o jogo sempre. Membro do Knesset sabem estas regras, ok? E se está ausentes mais de permitido, estão pagando por isso. Pagando dinheiro. Assim que é uma coisa. E cada membro da Knesset, quando entra ao plenário, está registrado. Você pode estar fora e saber exatamente quem está dentro e onde está sentado. Tem seu assento, não? Mas você tem esta imagem de todo o plenário em cada momento que o plenário está reunido. Se o membro da Knesset está faltando muito, e isso ocorre, temos membros da Knesset muito ocupados em outros temas, sem dúvida, então tem limite para isso. Ademais disso, tem um comitê especial, não lembro agora o nome, que não é comissão como comissão formal, é comissão dentro da Knesset, que está como julgando. Tem casos que chegam a esta comissão, não lembro o nome, que decide e a decisão desta comissão 100% tem que ser aceitada. A decisão dele chega ao presidente da Knesset, ele aprova e o membro da Knesset paga, não necessariamente paga dinheiro, paga vergonha. Sim. São duas perguntas. A primeira, frente ao falecimento ou impossibilidade do congressista de participar, quem substitui? Ok. Como falamos, a gente que está eleita por os partidos que apresentam sua lista, tem números, número 1, número 2, entram só 10, ok? Acontece, somos seres humanos, uma pessoa falece, não pode renunciar da Knesset, mas não pode sair assim que já não quero.
estranho, ok? Mas se acontece que uma pessoa falece, aí entra o seguinte. E os outros poderes, eles podem anular uma lei aprovada pelo Knesset? Se tem que aprovar? Não, se eles podem anular, cancelar. Não, o governo não pode anular lei. Só a Knesset pode anular leis da Knesset, aprovadas por Knesset. Não. Tem debate em Israel sobre temas que chegam temas para Corte Suprema. Se chegam temas de caráter legislativo, mais que tudo para aumentar a visibilidade do tema e para criar um debate público. Mas, geralmente, a Corte Suprema não toma decisão. A decisão da Corte Suprema é que tem que ser debatido dentro da Knesset, mas A, B, C. Achamos que. Assim que dá sua opinião, mas não tem o direito de anular. Sim. Aqui. São algumas perguntas. O chefe da oposição hoje, quem é? E de qual partido? Herzog, da Labour Party. Avoda. Partido Laborista, tá. sim. Bougie Herzog. Existe alguma votação de lei em que o voto seja secreto ou é sempre aberto? Ou é sempre secreto? Não é secreto. Os membros da Knesset, no primeiro slide você tem o plenário, ok? No plenário cada um tem seu assento e seu assento tem 2 botões, a favor e contra. E quando sai, tem leitura de lei, aqui tem. Cada um tem aqui. Sim, sim. E aqui tem botões. E sai no screen, sai exatamente o que você... Nenhuma a eleição do presidente é secreto, mas votação de lei, projeto de lei sempre aberto. É o único porque aqui é como decisão quase pessoal. Tem decisão do facção, mas aqui pode dar o honor de apresentar sua voz secreta, mas todo é aberto, transparente, 100%. E a última é o chefe da oposição é escolhido dentro do partido com mais cadeiras. E se 2 tiverem o mesmo número de cadeiras e forem oposição? Ainda não aconteceu. Ou se aconteceu que a oposição é a coalição, o partido mais grande da oposição é o partido mais grande da coalição, era mais ou menos o mesmo. Mas a coalição, by definition, deve ser mais de 61. Assim que não acontece. O chefe de oposição está sempre convidado para todos os actos cerimoniais. Tem encontros regulares com o primeiro-ministro para receber um resumo de que acontece no Estado, ainda nos casos bem secretos. Assim que dá, porque é parte do check and balance. Ele não tem o poder como coalição, mas tem o poder de debater. E para poder debater, precisa ter informação. Assim que está sempre parte integral de todo o que acontece no Knesset e no governo. Ravital, você disse que para ser ministro ele foi eleito, ele é membro da Knesset. Então, quando ele sai da Knesset para ele ser ministro? Saem como ministros ou saem da Knesset? Não, ele só sai... O que eu quero saber é o seguinte, a partir do momento que ele é escolhido para ser ministro, aí o partido ao qual ele pertence tem direito a colocar outra pessoa lá, não é isso? Não. 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 120 total. 120 com os ministros? Com os ministros. Entendi. Com os ministros, sim. Oi, eu de novo. É uma pergunta meio boba, assim, mas quando em Israel eles votam, a votação se dá só para o Knesset, e a votação é em partido, é em pessoas, como que é? Partido. É em partido
E assim, eles só votam para o Knesset, eles não votam em juízes, em... Não, é só para a Knesset. Tá. Todo o processo, como eu falei, começa do Knesset, o poder está na Knesset e o governo recebe seu poder da Knesset. Tá. Não significa que o governo não tem poder enorme. O primeiro-ministro tem poder enorme e sim, faz todo o intento para influir o processo através de seus membros do Knesset, de sua fação, sua coalição. Mas o poder formal chega do Knesset. Tá. E assim, a votação então é proporcional, então. Então, Sim, o partido que tem exato. mais votos é o que tem mais cadeiras. Exato. Sim. 120 membros do Knesset desde a fundação do Estado. Sim. Hoje tem 10 vezes mais eleitores. Algum projeto de lei em andamento para aumentar o número de assentos do Knesset? Graças a Deus, não. Sábios. No, 120 é suficiente. Tá? Boa tarde. O colega tinha perguntado a respeito do quórum e a senhora comentou que existem 2 procedimentos diferentes de acordo com a importância da lei. Tem um procedimento com a maioria mais qualificada e um procedimento com uma maioria simples. O outro colega, por sua vez, comentou que não existe, se existia controle de constitucionalidade de lei. A senhora falou que não, que a Corte Suprema simplesmente pode dizer a maneira como ela entende e indicar determinados procedimentos. Indicar determinados caminhos. E se por acaso o procedimento adotado para uma votação específica for contrário ao que deveria ter sido, nos moldes dessa dubiedade de procedimento? Em outras palavras, se uma lei de caráter mais importante for promulgada pelo procedimento comum, a Suprema Corte pode rever essa decisão? Não. Então não. É relevante. Às vezes é verdade, às vezes acontece que leis de importância pública não tem... Se é uma lei digamos, por exemplo, algo que tem a ver com o processo de paz, isso não vai acontecer com poucos membros do Knesset, com certeza, porque cada um quer representar sua opinião. Se é a lei de budget anual, que é um dos debates mais sangrentos do ano, isso também não acontece com poucos membros da Knesset. É uma pergunta aberta para outro tema, se na Knesset, os membros da Knesset devem ser apresentados todo o tempo, mas se acontece que lei que, afinal de tudo, afeta a vida pública, está aprovado por muitos poucos membros da Knesset. E o judiciário não pode intervir nisso para mandar discutir de novo? Não, porque se é maioria, é maioria. כן. תודה רבה. רגע.